todos. Vamos começar aí, vou dar mais uns 3 minutinhos para que a gente possa começar os trabalhos aqui desse webinar. Deixar os atrasados chegar aqui, né? Vamos dar uma colher de chá, né? A gente já começa em 2 minutinhos, 3 ali, 2:05 mais ou menos, gente. Enquanto isso, vamos fazer uma dinâmica com quem já está aí, por favor, né? Postem no chat qual que são as expectativas, né? O que vocês desejam sair daqui com esse webinar, qual que é a expectativa de vocês de conhecimento. Vão mandando aí no chat que eu estou lendo aqui, e aí eu vou administrando isso durante a apresentação e tentando trazer um pouquinho já para vocês, tá, gente? Fica à vontade para colocar o que vocês querem buscar, né? Qual tipo de conhecimento que vocês querem buscar hoje com esse webinar. Eu estou aqui acompanhando todos. Bárbara, novas visões. Então, tá bom, Bárbara, vamos ver se a gente consegue trazer uma visão diferente aí de como montar o orçamento de vocês, né, para o próximo ano e de como podemos tirar insights aí, né, falando um pouco da Beatriz, pediu isso, e quais são as boas práticas, né, conforme o Regis colocou. Acho que a gente vai tentar passar por tudo isso, tem boas práticas, acho que tem alguns dados ali que vão nos ajudar, né, a embasar, e vamos ver se eu vou conseguir trazer uma visão diferente para vocês, né. Natália, boa tarde, buscou aprender novas ideias, conseguir implementar para o próximo ano, pensando no budget baixo. Esse budget baixo a gente sabe como é que é. É uma batalha para que a gente consiga um pouquinho mais de recursos sempre para cada ano. Eu acredito que a metodologia ou a forma, né, como a gente vai apresentar hoje, alguns conceitos e alguns pontos, podem ajudar. Bruno Grandilec, exatamente, Rosana. A título de atividade, o título da atividade abre um grande leque de opções, sim. Eu até brinquei hoje com a Duda, né, que é a responsável aqui pela equipe que cuida de todo o webinar, falei, só esse assunto, eu estou 2 semanas, né, estudando, tentando montar a apresentação para vocês, e o que acontece? Eu sempre montava e desmontava, eu falava, não, acho que eu vou colocar isso, porque esse aqui é mais importante, eu desmontava, montava, não, esse aqui vai ser mais importante. Tem tanto assunto, né? Tem tanta caminhos, né, para se fazer esse webinar que não daria para fazer em um só, né? Então acho que hoje a gente tentou focar numa parte. Se nos próximos webinars a gente traz aí a sequência desse, que realmente é um assunto muito extenso, tem várias formas, né? Tentei trazer um pouco mais de algo prático, né? A gente gosta muito desses webinars que a gente não fica só no o que fazer, a forma como fazer, trazer um pouco de praticidade, né, de como aquilo que a gente vai falar. Então, trouxe isso, né, tentei trazer um pouquinho mais isso aqui nesse webinar, né, temos um grande caminho ali. Suelen, estamos planejando 2024, queremos ideias e boas práticas, ótimo. Vamos lá, Suelen, vou tentar. Gente, 2:05, então vamos começar, tá? Demos aí 5 minutos de respiro para a galera ir chegando, acho que ainda vão entrando outras pessoas, mas basicamente acho que né, para a gente começar dentro do horário e também respeitar o horário de todo mundo, sim, entrou as duas, tudo certinho, vamos começar já. Tá? Então, o tema de hoje, né, como conseguir mais recursos para o seu T&D, né? Pensando que agora, né, principalmente boa parte das empresas que tem ano fiscal dentro de janeiro a janeiro, né, de janeiro a fevereiro, né, tem algumas empresas que têm os anos fiscais meio malucos, assim, né, começam e acabam em agosto, outubro, enfim, mas na maioria dos casos, né, na maioria das empresas, a gente sabe que o período fiscal, né, o ano fiscal começa em janeiro, termina em dezembro, então agora é um período exato, né, onde a gente está começando a desenhar o planejamento estratégico 2024, muitas das empresas, e né, as suas estruturas orçamentárias. A gente sabe que o T&D, né, ou o RH, ou a sua porção de T&D, entra nesse jogo também, e a gente sabe como que é o cabo de guerra, né? A gente sempre perde, em boa parte do tempo, né, em boa parte dos casos, a gente acaba perdendo, né? Então, o marketing ganha mais, vendas ganha mais, e tem, em todas as outras áreas
elas acabam buscando os recursos, ganhando mais recursos, e a gente, como TD, como RH, tem muita dificuldade de trazer. E eu acho que eu também vou tentar tangibilizar quais são essas dificuldades hoje aqui dentro desse webinar, né? O que é importante a gente saber, né, que aprendizado é fundamental, né, para o crescimento dos negócios. Então, mas tem um custo, né, eu cortei o custo e coloquei investimento. Então, o primeiro ponto, galera, nós não temos que parar de falar que isso é custo, né? Várias vezes, né, eu estou atuando hoje na área de vendas da Kips, aqui também, e eu converso com quem vem procurar a plataforma, fala, mas o custo, sempre essa palavra eu tento corrigir no momento que eu estou vendendo, né, no momento que eu estou apresentando um produto para algum cliente ou para algum lead que vem. Tirem a palavra de custo, comecem a usar a palavra investimento, né? Isso muda muita coisa, às vezes, no discurso que vocês vão fazer internamente para dentro, né, da empresa, CFOs, para C-Level, CEO, enfim, quem vai comprar a ideia desse investimento. Tá? E aí, como equipe de TI e RH, né, como que você vai calcular, né, e produzir uma previsão mais precisa de custos, né, e treinamento? Lembrando que custos é para fora, né, investimento versus custo é para fora. Para dentro você pode falar custos, não tem problema, mas sempre que eu estiver falando para fora, use a palavra investimento, tá bom? Então, vale a pena esse investimento? Vale a pena montar esse investimento anual, ter esses recursos mapeados, né? Então, a gente mostra aqui que o custo de reposição hoje, né, é superior a 20% do salário de um colaborador, né? Então, depois eu vou passar esse material para vocês, tem os links aqui dessas pesquisas, que eu acho que é legal vocês utilizarem isso, tá? A Gallup sugere que mais ou menos 87% dos milênios, né, encaram os seus empregos como uma oportunidade de desenvolvimento. Então, a gente tem que estar trazendo isso, não tem como correr, né? Não tem como não ter um orçamento para absorver esse tipo de demanda, né? E aí tem outro estudo ali da IBM que mostra que 84% dos funcionários, né, os colaboradores nas organizações com melhor desempenho estão recebendo treinamentos de forma recorrente. Tá? Se a gente for analisar melhor esses números, né, então tem uma outra pesquisa aqui da Work Institute, do Tube Learning, né, que também é uma plataforma, enfim, global, eles mostram que o custo hoje de turnover está em torno de 33% do salário anual. Então, quer dizer que 33% de todo aquele valor que aquela pessoa, né, tem, o custo que ela tem para a empresa, 33% é o, né, se eu perco ela, é o quanto eu gastei ali, né? E a pesquisa ela mostra que em torno, né, você pegar essa pessoa e treinar ela antes dela sair para uma outra habilidade que muitas vezes ela sai por conta disso, né? Que elas estão buscando novas carreiras, novas oportunidades. Que seria meu custo turnover, eu tenho 10 mil para fazer um retreinamento. Eu gasto em torno aí de 10 mil para fazer esse retreinamento. Ou seja, é muito mais lucrativo, né? Eu, eu perder uma pessoa, gasta 20, eu usar esses mesmos 20 para fazer um reskilling em duas pessoas dentro da empresa. Tá? Então, quais são as razões principais que vocês podem levar para assim, eu preciso aumentar o meu orçamento para 2024, né? Quais são os pontos que vocês podem trabalhar? Superar lacunas de competência, então, muitas das empresas hoje já têm aí suas pesquisas de clima, de satisfação, enfim, de gaps de conhecimento, fazem os PDIs, então, usem muito desses recursos, dessas fontes de dados, né? Apoiar a força de trabalho híbrido, então, a gente vem vivendo um mundo cada vez mais remoto, né? Por mais que algumas empresas tenham, né, um modelo híbrido, outras modelos 100% remoto, outras ainda no modelo 100% presencial, mas sempre vai acontecer em algum momento essa questão do trabalho, né, está indo para o remoto ou não. Então, isso tende, né, principalmente a gente falando de cultura digital, né, de treinamento digital, a apoiar melhor isso. Atrair os melhores talentos, então acho que isso dispensa algumas apresentações, né, hoje a gente, por exemplo, dentro das nossas vagas, quando a gente divulga vagas aqui na Kips, a gente foca muito nisso, né, que a empresa ela tem essa questão do treinamento muito forte, né, somos uma empresa de tecnologias para educação, então a gente tem que fazer o dever de casa. Então, isso aí atrai muitos talentos, tá? E a retenção de dos colaboradores, né? Então, manter os colaboradores dentro da empresa, mostrando que a empresa apoia esse desenvolvimento deles. Bom, gente,
Só que até aqui o que eu falei não é nada para vocês, tá? Não, a ideia não é trazer nenhum insight novo, nenhuma informação nova aqui para vocês. Aqui é para vocês levarem para dentro da empresa, para os C-levels, né? Então, né, e uma forma de mostrar para vocês, né, de vocês mostrarem internamente, como é que eu posso defender um projeto, né? Então, trazendo pesquisas, né, a gente tem pessoas muito capacitadas no mundo aí no mercado que já estão fazendo isso por nós, né? Pesquisas, trazendo embasamentos, então a gente tem que usar muito disso, porque mais ao longo aí da apresentação a gente vai começar a perceber que o quanto é difícil comprovar esse resultado, o quanto é difícil comprovar esse ROI. Então, até aqui, vocês guardem esses slides para quando vocês forem fazer o pitch de vendas de vocês do projeto, usar essas informações, tá bom? Então, qual que é o nosso objetivo daqui para frente, né? Qual vai ser o objetivo do restante do webinar? Então, primeiro, entender o que é e como criar um orçamento de T&D. Parece meio óbvio, mas a gente vai ver que tem coisas ali que são bem importantes, que talvez nem todo mundo tenha essas informações. E aí depois entender como vender a sua estratégia e o planejamento orçamentário. Tá? Então, aqui entra a parte eu, que eu prevejo que é mais importante e que vai ser mais, né, valiosa para vocês. Então, começando, né, o que é um orçamento de T&D? Estou pensando que ele é um plano para o futuro, né, é um investimento de algo que é muito importante e ele visa garantir recursos. Né? Então, a partir do momento, principalmente se a empresa ela tem uma estrutura orçamentária muito rígida, no sentido não rígida no sentido de não aceitar mudanças, mas rígida no sentido, tá, se eu aloquei isso, eu quero que você use, nós vamos trabalhar para que esse dinheiro estará disponível para vocês, então garante muito mais esses recursos, tá? Então esse plano de futuro não quer dizer que é um plano de sucesso ou que é um plano de execução, é um plano, né? Planejamento a gente sabe que dificilmente ele sai 100% dentro. Eu, como gestor de projetos por muitos anos, o que eu mais aprendi foi que tudo que você planeja, se você conseguir 80%, 70% do executado, tá ótimo, você já conseguiu fazer um bom planejamento do teu projeto, tá? E o que não é, né, um orçamento, né, um plano orçamentário de T&D. Então, ele não é essa promessa de futuro, então ele não é uma promessa que aquilo vai acontecer sempre, né? Investimento em tudo que foi planejado não vai acontecer, então a gente sabe disso, então a gente já tem que estar de coração aberto, a gente já tem que levar isso, né, para os times que vão aprovar, seja para o CEO da empresa, seja para o diretor de RH, seja para o diretor financeiro, que isso não vai acontecer tudo, né, que nem tudo nós vamos executar. Provavelmente algumas coisas deixarão de ser executadas, até mesmo por mudanças da estratégia do negócio. Tá? Então, eu vou fazer, e também não é uma garantia de recursos para o ano todo. Então, pode acontecer situações no meio do caminho, onde o orçamento vai ser reduzido, cortado. Clássico, pandemia aconteceu em 2019, 2020, estourou em 2020, todo mundo com orçamento certinho, talvez, ali para executar, e as empresas tendo que cortar porque não sabia o futuro, não sabia o que ia acontecer. Então, tem agentes externos, situações externas que podem fazer isso mudar. Então, a gente tem que entender isso e estar bem claro que pode acontecer mudanças. Qual que é os prós da gente ter um orçamento bem definido, né? E quais são os contras? Então, os prós é conseguir gerenciar ações baseadas em números, então isso é importantíssimo. Então, a gente driven, direcionamento por dados, né? Então, ter um orçamento onde eu tenha valores, e esses valores eles são claros, o andamento deles, vai me ajudar muito a tomar ações. Então, às vezes eu tenho que cortar um determinado orçamento, a gente vai ver ferramentas ali para priorizar, como que a gente pode priorizar isso. Eu posso ter uma informação muito mais relevante para fazer esse corte, em vez de ir só no feeling, né, só na percepção, fazer um corte, às vezes deixar de colocar um valor que foi estipulado para aquela ação, porque eu estou achando que não vai dar mais, que o orçamento não vai funcionar, que vai faltar dinheiro no final do ano. Tá? A gente consegue vincular melhor os resultados das ações de aprendizagem. Né? Então, quando eu tenho um orçamento, eu consigo destacar, porque um dos pontos que a gente vai ver ali do orçamento é ter métricas. Quais métricas eu vou melhorar? Tá? Consigo monitorar as atividades, tomar mais decisões, melhorar a alocação de recursos, né? Melhorar a comunicação, que é um grande ponto de deficiência em todas as empresas, em qualquer projeto, né?
eliminar redundâncias. Gente, quantas redundâncias, quantas vezes a gente não percebeu que um time estava puxando uma iniciativa de treinamento e outro time estava puxando a mesma iniciativa e talvez contratando fornecedores diferentes ou, enfim, instrutores diferentes, ou tendo o dobro de gasto, de investimento ali, de tempo para a mesma coisa que poderia ser, né, unificada. Né? E aí eu melhoro muito a minha percepção de prioridade, que daí também a gente vai, como eu falei, nós vamos entrar lá na frente, como eu faço para priorizar algumas técnicas para a gente poder ter essas prioridades, tá? Mas nem tudo são flores, a gente sabe que é muito complexo e trabalhoso, então, né, a gente tem um orçamento fechadinho para 2024, vai dar muito trabalho, né, vai exigir muita dor de cabeça, vai exigir muita mão na massa, envolver muitas pessoas, muitos stakeholders, então não é fácil, é muito trabalhoso. Vai se gastar um tempo para criar muito grande, né? Vai ter uma dificuldade enorme em garantir a validade desse orçamento, tá? Muitas vezes ele pode ficar inflexível, pouco adaptativo. Então, o que eu quero dizer? De repente, eu quero ter mais um valor para uma ação de liderança. Putz, não previ isso. E aí a gente não tem como fazer, não sabe de onde tirar ou de onde reduzir, qual ação que a gente deixa de fazer. Tá? E pode acontecer gastos desnecessários também. Vou dar um exemplo que quase todo ano acontece na Kips. O pessoal chega em novembro, dezembro, assim, preciso fechar a plataforma com vocês, ou serviços, ou aumentar, porque eu não consegui gastar o meu orçamento do ano, e se eu ficar abaixo do previsto, para o ano que vem eles não vão me dar o mesmo valor, vão querer dar menos. E aí se gasta de uma forma errada, né, muitas vezes, ou acaba deixando de gastar. E aí, no final das contas, no próximo ano, eles olham baseados, que é um dos métodos, né, para a gente poder calcular o orçamento do próximo ano, é o orçamento gasto, né, realmente efetivo do aquele ano corrente. Tá? Bom, algumas considerações que a gente tem que ter para levar, né, para fazer esses orçamentos, né, para montar o orçamento. Então, primeiro, os objetivos prioritários, principalmente os objetivos prioritários da corporação, da empresa, né? Quais são os objetivos estratégicos, né? Como vão ser mensurados esses resultados? Tá? O segundo ponto, tendências de mercado. Então, não só do T&D, tá, gente? Então, isso é importante, né? O T&D, ele precisa fazer uma imersão muito mais profunda no negócio, entender muito mais do negócio da empresa do que várias outras áreas, tá? Porque é importante saber essas tendências do mercado para que vocês, inclusive, possam direcionar ações que levem, né, o time, vamos lá, um time de desenvolvimento que precisa desenvolver uma determinada ferramenta e, cara, o mercado está indo para esse lado, a gente está desenvolvendo por esse lado, como é que eu direciono? Então, essas tendências também influenciam muito nos orçamentos, tá? Como eu vou montar os orçamentos, né, principalmente nas priorizações ali. Então, quais necessidades que o negócio tem, né? Quem será afetado? Muitas vezes a gente não leva em conta, parece bobo, né, esse detalhe, mas a gente não olha para quem vai ser afetado. Porque dependendo do caso, isso pode sair de um centro de custo, pode sair de um outro centro de custo, né? Pode ser dividido. Quantas vezes a gente já não viu projetos aqui dentro da Kips que o cliente falou assim, não, mas eu preciso segmentar isso aí. Inclusive, em alguns casos, a gente faz até mais de uma nota fiscal para o mesmo projeto, para poder segmentar para centros de custos diferentes. Tá? Isso pode acontecer. Quem está no escopo, né? Então, quem que está envolvido nesse projeto, né? Quem são os principais interessados aqui, é onde vocês vão poder ganhar, né, o coração de quem vai pagar. Então, se eu estou fazendo projeto de uma plataforma e essa plataforma eu quero contratar mais uma plataforma de cursos de tecnologia, para quem que é o interessado? É o diretor de tecnologia. Como é que eu convenço ele para ele ser o meu aliado, tá? Né? E aí também levar em consideração o processo de aprovação. Quem são as pessoas, quando são aprovados, de maneira que é aprovado, o que se leva em conta para aprovar o orçamento, como que é a divisão desse orçamento entre as áreas, para que também você não crie, né, não gere uma expectativa do tipo, ah, legal, o meu orçamento aqui tem que ser tanto, porque na média de mercado é isso, mas na prática, dentro da empresa, não vai sobrar aquele valor todo para o T&D, porque a empresa está mais preocupada em adicionar dinheiro, né, adicionar orçamento, né, separar um orçamento melhor para o time A ou para o time B. Então, tem que entender bem esse processo de aprovação e a estrutura de aprovação.
Tá? Só para vocês terem uma ideia, para a gente começar a exercitar, assim, como é que eu calculo esse orçamento para 2024? Hoje a gente tem alguns números, né? Então, hoje o investimento médio de treinamento de funcionários, né, de colaboradores, globalmente, né, em empresas globais, uma pesquisa global, entre 2 e 2,5 do faturamento bruto. Tá? Então, é um padrão que algumas empresas adotam. Então, se eu olhar ali uma empresa que fatura 10 milhões, então a gente está falando aí de 200 mil, 250 mil por ano. Né? Então, é mais ou menos esse cálculo tem que ser feito lá, que pode ser feito, tá, gente? Não é que tem, mas que pode ser feito. Se a gente olhar, né, descer um pouco para o nosso mundinho, né, Brasil, hoje, o Brasil melhorou bastante, né? Está em 2,31%, uma média. Esse número veio lá do Panorama Brasil Treinamento da BTD. Tá? Então, é um número de referência. São poucas empresas, né? São 500 empresas entrevistadas, um volume aí de quantos milhões de empresas que a gente tem no Brasil. Né? É uma amostra muito pequena para se considerar, mas é um número, de novo, que eu estou trazendo para vocês, para que vocês possam depois pegar esse material e ajudar vocês a montarem os pitches comerciais que vão fazer internamente. Tá? E olha que legal, dessas 500 empresas ali da BTD, 82% já possuem algum tipo de orçamento. Tá? Então não quer dizer que é 100% feito, mas de alguma forma eles já possuem assim, eu tenho tanto para gastar para o ano que vem. Não quer dizer que é o tanto certo, né? Não quer dizer que é o tanto correto, mas já possuem ali um pedacinho. Então, temos uma estrutura bem organizada, né? E chama muito a atenção que o principal público, né, dessas empresas estão nas lideranças. Então, quase 51% de todo o recurso está focado em treinamento de liderança. Tá? Então, esses números já vão fazendo o quê? Vocês vão começando a colocar isso numa planilha, no Excel, hora que vocês começarem a montar, usem esses números como referências para poder fazer os cálculos. Eu já vou mostrar alguns cálculos lá abaixo para vocês. Tá? Então, quais são os métodos, os principais métodos para se construir um orçamento TID? Então, faixa de faturamento, por colaborador, por programa, ou um mix de tudo isso. Tá? Se a gente pegar a mesma pesquisa da BTD, aqui mostra mais ou menos como é que essas empresas, né, o percentual que essas empresas, dessas empresas que usam essas metodologias aqui para poder fazer o planejamento orçamentário. Então, quase mais da metade, né, 53%, utiliza o ano anterior. Né, aquilo que a gente vem falando, é mais simples. O problema é quem não tem do ano anterior, né, ou só pega, faz a soma de tudo que eu gastei no ano anterior e coloca um FII aí de 10, 15, 20% a mais para o próximo ano, e aí depois você tenta vender isso. Né? Então, essa é uma maneira de fazer um pouco mais desestruturada, mas que tem uma base, pelo menos. Né? 48% usa a parte de levantamento de necessidades, né? Então, vou lá, sento com as equipes, o que você quer treinar, como é que você quer treinar, que tipo de programa que a gente pode oferecer para o teu time, e aí vai fazendo esses programas, levanta os orçamentos e traz ali o orçamento. 45% está envolvido no planejamento estratégico, então, qual é o planejamento estratégico da empresa para 2024? Né, e como é que eu deveria estar calculando o meu orçamento, olhando para esse planejamento estratégico. Né? Então, não é um número pequeno, mas também não é um número ideal, tá? Horas de treinamento por treinando, né, ou por usuário. Aí a gente tem outras aqui, que é por PDI, então olha o PDI, eu sei o que eu tenho que desenvolver em cima do PDI. Nós desenvolvemos os orçamentos, né, e aí em cima daquilo boto mais uma margem, mais uma gordura para levantar. E aí as que menos utilizam, que é o tal do faturamento, percentual sobre faturamento, então, pouca gente usa. Por que pouca gente usa, gente? Porque é difícil convencer alguém que vai pagar, né, essa conta dentro da empresa. Cara, eu quero 2,5%, 2,3%, 2% aí do faturamento bruto da empresa para gastar com T&D. Vai gastar com o quê? Não sei, eu preciso desse faturamento, é uma média de mercado. Né? Aqui não passaria, né, um orçamento desse tipo. E olha que a gente é uma empresa pequena, né, enfim, tá mais fácil hoje em dia. Imagina uma empresa grande, onde o faturamento é muito grande, e esse valor de 2% pode representar um valor bem grande de orçamento, tá? 2,5%. 9% também está ali no OBZ, né, que é o orçamento base zero. Assim, não tenho nada, vamos começar com tanto. Né? Isso aí também. Mas da onde você tirou esse tanto? Qual é a referência que vocês têm para esse tanto? E aí, 4% sobre a folha de pagamento, né? O quanto
eu tenho de folha, e aí eu uso um percentual, um valor lá, e eu estipulo que eu quero gastar para cada R$ 1.000 que eu pago de um colaborador, eu quero gastar 100 com ele, né, em desenvolvimento, em treinamento. Então, isso é uma base também não dá muito certo. Por isso que esses aqui são, né, as menores empresas, né, ou o percentual menor aqui estão nesses últimos, porque é o mais difícil de você vender, é o mais difícil de você conseguir recurso. Tá? Provavelmente isso vai bater e vai voltar, ou vai bater e vai voltar com metade do valor, com 30% do valor solicitado, e aí vocês não vão conseguir fazer quase nada que vocês estão planejando fazer para 2024 relacionado às ações de treinamento. Tá? Então, como eu posso ser mais efetivo? Né? De que forma que a gente pode começar a trabalhar esse TID, né, esse orçamento de TID? Então, gente, hoje a gente calcula muito assim, né? As áreas de negócio, elas demandam os treinamentos, né? Hoje, como a gente acaba calculando, né? As áreas de negócio bem demandam treinamentos para a gente começa a anotar, fazer e faz um levantamento, prioriza algumas solicitações de acordo com vários critérios. Então, é para liderança? Ah, tem um critério maior. Ah, é para o time de tecnologia? Putz, minha empresa é de tecnologia, então vamos priorizar. E aí outras áreas vão ficando e a gente está meio nas cegas, porque quem grita mais, ganha mais. Então, às vezes, o diretor de tecnologia vai falar, eu quero, eu preciso, é fundamental, tudo é estratégico, então ninguém vai falar que, não, minha área não é estratégica, ou minhas ações não são estratégicas, então cuidado com tudo estratégico, né? E aí você gera um orçamento, submete e torce, reza para que ele seja aprovado daquela forma. Não vai ser, você vai ter lá uma redução de 30%, 40%, 50% às vezes do orçamento, e é com esse orçamento que você vai tentar trabalhar o resto do ano e depois, ao longo do ano, solicitando novos recursos, tentando trabalhar ali e fazendo essas pequenas solicitações, né? Como que é o jeito mais correto hoje de a gente olhar isso e tentar trazer, né? Como que isso deveria ser ou que as empresas estão tentando fazer? Lembra lá que a gente tem 45% de empresas que já fazem orçamento dessa forma, tá? Não é bem dessa forma, é olhando parcialmente para o planejamento estratégico, mas hoje, pensando num T&D moderno, né, nós precisamos do quê? Precisamos ter a estratégia corporativa, as áreas de negócio, o usuário do centro da educação corporativa. De dentro para fora, né, eu olho o que o meu usuário precisa ter para atingir a estratégia corporativa, né, dentro do escopo de trabalho dele. E de fora para dentro, eu olho o que a empresa vai fazer para o mercado, como que a gente vai se posicionar daqui para frente, que eu preciso trazer para os meus usuários. Eu cruzo essas informações. Então, aqui eu passo a ter o quê? A gente quer ter as necessidades de acordo com a estratégia corporativa. Então, eu olho, decomponho essa estratégia corporativa, já vou mostrar ali uma ideia de mapa mental para vocês fazerem, tá? E aí, depois, eu analiso os gaps de cada um dos colaboradores e faço. Então, as formas de analisar são infinitas. Posso fazer uma pesquisa, posso trabalhar com PDI, então tem várias ferramentas que a gente trabalha nisso aí. Aí sim, eu posso propor soluções educacionais com metas bem definidas. Se falar metas, nosso próximo webinar, já vou falar dele depois no final desse webinar aqui, é o webinar com a Bud, que é uma empresa que tem uma ferramenta de OKRs, e eles vão trazer, né, um pouco sobre a metodologia dos OKRs aplicadas ao P&D. Então, ali eu já começo a ter o quê? Minhas metas bem definidas, né? Então, OKRs, né, os meus objetivos e os meus key results. Então, como é que eu trago isso para dentro do T&D para que eu cruze com isso que eu estou falando? Então, gente, é uma série, né? Então, a gente vai trabalhar agora esse e o próximo é quase que uma sequência para que vocês possam organizar 2024. Então, olhando assim para um exemplo básico, né, vou falar aqui KIPS, tá? Então, a KIPS, para 2024, ela está querendo, né, começar a internacionalizar o mercado Latam. Então, a gente já tem a solução, nossas soluções, gestão em espanhol, né, gestão em inglês, né, e a gente tem condições de ir para o mercado. Então, cara, vamos fazer. Então, a gente está ali no nosso planejamento estratégico fazendo isso. Qual que é o primeiro gap que eu vejo? Qual que é a primeira necessidade, desculpa, né, que eu tenho? Conhecimento espanhol. Né? Então, a gente vai precisar ter isso aí. Então, legal, mapeei ali conhecimento espanhol. Agora, qual que é a próxima, né, que eu preciso? Conhecimento no mercado, nos mercados locais. Então, beleza, eu vou começar vendendo para a Argentina. Como é que funciona o mercado de T&D da Argentina? Vou vender para a Colômbia. Como é que funciona o mercado de T&D na Colômbia? Tá? E aí depois eu preciso entender o processo de faturamento, eu tenho que trazer esse dinheiro para dentro do Brasil, pagar os impostos, tem toda a questão financeira e jurídica que eu vou ter que tentar entender. Então, já mapeei que para esse planejamento
né, para essa estratégia da Keeps, eu preciso pelo menos dessas aqui. Gente, é bem simples, mas é só para vocês entenderem o raciocínio, tá? Aí, beleza, Keeps quer em 2024 botar um pezinho no RH. Né? O que quer dizer um pezinho no RH? Hoje a gente está muito em treinamento, pretendemos desenvolver algumas soluções para a área de RH. PDI, Ninebox, enfim, pesquisa de clima, alguma coisa. Primeira coisa que eu preciso fazer, entender essas ferramentas de performance, estudar sobre as metodologias. Eu não tenho esse know-how dentro de casa. Né? Vou ter que desenvolver meus analistas de negócio para isso. Tá? Então, sobre ferramentas de PDI, vou ter que também desenvolver. Então, são os gaps que eu tenho para poder ir para esse pezinho no RH. Aí a gente tem uma ferramenta aqui, tá, que chama SmartZap, e aí hoje a receita dele é pequena em relação ao outro produto que é o Conquest. Então, meu próximo ano eu quero aumentar a receita. Então, eu preciso melhorar o conhecimento desse produto para todo o time. E muitas vezes a gente deixa de vender por falta de conhecimento, né? E eu preciso trazer técnicas de vendas focadas nesse produto para o meu time de vendas. Então, vocês viram que eu quebrei, né, o meu orçamento, né, no meu planejamento estratégico. Peguei ali e coloquei todos os pontos relevantes do planejamento estratégico e comecei a quebrar. Agora a gente entra na outra parte. Agora eu preciso analisar e fazer um assessment, fazer uma pesquisa, né, junto com os meus usuários para saber, putz, beleza, dentro da internacionalização, conhecimento em espanhol, como é que está o time de marketing? Putz, eu tenho 10 pessoas aqui que realmente eu preciso treinar. Então, já vou começando a mapear. Né? Dentro de vendas eu tenho, dentro de suporte, eu vou ter que dar suporte também, não vou? Vou, então se eu vender, tem que dar suporte, tem que ter um time, né? Como é que eu vou fazer? Então, tem mais pessoas para treinar sobre conhecimento espanhol. Conhecimento de mercado local, mercados locais. Então, basicamente, é o marketing de vendas que precisa conhecer, porque o marketing vai, né, prospectar para esses mercados, e aí, então, eu preciso treinar 9 pessoas. E depois disso aqui, gente, eu posso continuar, né, essa árvore, falando, qual que é o tipo de treinamento? Esse treinamento vai ser interno, não vai ser interno, esse treinamento eu vou trazer de fora, e aí eu vou abrindo essa árvore. A hora que eu chegar nas últimas folhas dela, aí eu começo a jogar isso para uma planilha, para um planejamento, e aí eu começo a mapear, tá? Por isso que lembra lá em cima, os contras, isso é muito trabalhoso de fazer. Isso não é um trabalho de um dia, uma semana, nem um mês, talvez. E também não é um trabalho feito só pelo time de T&D. Vai ter muita gente envolvida, vocês vão ter que conversar muito. Imagina, você vai ter que pegar cada stakeholder de cada área, né, cada diretor de cada área e falar, tá, quais são as suas necessidades? Baseadas no planejamento estratégico. Ah, mas eu queria fazer um treinamento sobre isso. Opa, pera lá. Você está querendo fazer esse treinamento, mas isso não está no nosso planejamento estratégico. Isso não vai de encontro com o que a gente precisa. Então, o T&D também tem que virar esse protetor, né? Para não virar só um tirador de pedido. Não, eu quero isso, mas espera lá, isso não tem no nosso planejamento estratégico. Então, vamos alinhar aqui, nós vamos priorizar as atividades que fazem parte do nosso planejamento e que vão fazer diferença para o negócio, visando esse caminho que a gente vai andar. Tá? Então, aqui alguns exemplos de como vocês podem fazer. Tá? E aí, dentro disso, né, a hora que eu chego naquela última perninha da árvore, eu começo a avaliar os tipos de custos, e aí eu vou classificando. Então, tem o custo de avaliação, então, né, principalmente, são todas as despesas aí de levantamento das necessidades de aprendizagem. Então, estou falando, vou fazer pesquisa, vou usar uma ferramenta de PDI, vou usar, né, ferramentas que a gente vai utilizar para ter a avaliação de como é que está a minha base de usuários e eu cruzar com isso. Custos de desenvolvimento. Então, aí a gente está falando de DIs, nós estamos falando do time, do próprio time de T&D, a própria folha de pagamento do time de T&D, que, inclusive, tem que estar no orçamento, né, gente? Não é só as ações externas. Às vezes a gente olha e fala assim, estamos dentro da folha do RH, ou dentro da folha de pagamento da empresa. Não, está dentro da folha de pagamento do time de T&D. Tem que calcular esse custo, né? Esse investimento aí também, tá? Os custos de entregas, aí a gente está falando as coisas que são feitas para facilitar os aprendizados, né? O custo de efetividade do treinamento, esse é muito difícil, porque como é que você calcula, né, se um treinamento deu resultado ou não? Então, muitas vezes você vai ter que trazer ferramentas para isso, né? E essas ferramentas muitas vezes podem ser caras, essas ferramentas podem envolver, às vezes vai ter que desenvolver alguma coisa, né? Vai ter ali uma parada de um time ou outro para trazer essa efetividade. Temos os custos administrativos, que é o dia a dia T&D, que também pode incluir essa folha de pagamento, tá? Viagem, hospedagem e alimentação, principalmente para quem faz treinamentos síncronos, né, presenciais, que precisam rodar, né, ainda tem um custo muito alto, gente, isso aí, né? Por isso que a migração para o digital está cada vez mais forte. Quem ainda não fez vai ter que fazer uma hora ou outra,
porque esse é um tipo de custo que dá para reduzir bastante, né? Instalações físicas, a mesma coisa, tá? Então, quanto é que custa dentro daquele treinamento? Eu vou ter que alugar um hotel, né? Uma convenção de vendas? Não é só um treinamento de vendas, eu preciso alocar todo mundo, né? Benefícios de colaboradores, então, hoje a gente vê muita empresa que chega até aqui e fala, eu quero gamificar e eu quero criar uma lojinha de prêmios. A primeira coisa que eu pergunto, você já tem orçamento para isso? Não tinha pensado nisso. Pois é, que é muito linda, é muito legal, né? A gente fala, não, eu quero dar uma premiação para quem acessar mais a plataforma, ter gamificação, mas a gente já está chorando por um orçamento e efetivamente a gente não tem, a gente vai ter que brigar por ele, e aí eu estou falando, né, para o meu time de C-Levels, que eu ainda quero dar mais um benefício para o cara que vai estudar, né? Então a gente tem que estar muito embasado, ter muita certeza desses pedidos e saber que isso vai realmente mudar o ponteiro, porque senão pode queimar o orçamento, tá? Materiais de aprendizagem, então todo aprendizado online, né? Então ferramentas, né? A gente não calcula isso, mas putz, eu preciso contratar um Loom, Zoom, Teams, uma ferramenta de web, streaming, né? Do streaming de vídeo, estão aqui nesses treinamentos online. Os LMS, LXP ou qualquer AVAS, né? Também é um tipo de custo. E tem os custos indiretos, né? Que muitas vezes a gente tem, principalmente aí pensando em custos que, sei lá, vai ter um coffee break, né? De um treinamento que é presencial. Então, eu jogo isso no custo direto. Então, a gente classifica esses custos também. Não? E por que classificar? Porque depois a gente começa a entender, dependendo do tipo de custo, onde eu posso otimizar o meu orçamento. Então, como eu falei, se eu percebo que de todo o meu orçamento, eu joguei numa planilha, eu tenho lá 30% é gasto com viagens, hospedagens e alimentação, e mais um pouco ali de instalação física, isso me dá 40% no orçamento, isso já sobe um alerta. Opa, será que não está no momento de eu investir um pouco mais no digital? Né? Isso acho que você não precisa reduzir tudo, né? 100%, né? Sair do digital, sair do físico direto para o digital é um impacto muito grande, mas eu posso começar a traçar um plano para lá, para ir para esse caminho. Então, a importância de você classificar os custos é entender o que eu posso reduzir e o que eu não posso reduzir. E principalmente o que vale a pena. Custo de efetividade de treinamento está muito alto, tem um esforço muito grande, tem que botar muitas horas de um time. Eu consigo realmente comprovar essa efetividade ou faço todo esse trabalho para chegar no número ali mais ou menos que eu acredito? Tá? Então tem que classificar por esses motivos, pessoal. Stakeholders, né? Então esse é um ponto importante, envolver as pessoas no orçamento. Tá? Então, primeiro de todos, né, óbvio, são os líderes, né? Os BPs, né, também são partes importantes ali dentro do processo, porque eles vão trazer as ideias, principalmente tem hoje muito BP, né, que é focado em dados, em análises e informações, então isso aí ajuda muito. Né? O financeiro vai provar, né? Ele que vai bater o martelo, ele que vai falar se existe esse dinheiro ou não em caixa. Os diretores, né? Eu coloquei aqui principalmente o diretor de RH, mas óbvio que qualquer diretoria ali que vai estar, né, interfaceando esse orçamento, então muitas vezes vai depender muito da tua estrutura, né? Eu coloquei diretor de RH, mas a gente pode pôr diretor de RH ou da universidade corporativa, né? Em algumas empresas a gente tem essa estrutura separada, né? Em outras empresas não, essa estrutura é junto, né? Com o diretor de RH, dentro tem as peças de RH e depois as peças de T&D. E a equipe de T&D? Então a própria equipe, é óbvio que faz um papel fundamental nessa mudança, né? Nessa composição do orçamento. E aí a gente entra na parte que vai ajudar vocês a dar base para a criação desse orçamento, tá? Então, quais são as informações e onde eu posso buscar informações? Então, primeiro, comece pelo orçamento do ano anterior. Não tinha orçamento, mas eu tinha os gastos, eu tinha, né, o que eu usei de dinheiro naquele ano, né? Às vezes foi meio aleatório, às vezes foi um pouco bagunçado, mas já é um indício, né? Já me dá um cheiro do que eu posso estar alocando para o próximo ano. No mínimo, eu vou tentar buscar o mesmo orçamento, né? Se eu quiser melhorar e trazer uma eficiência um pouco maior para a empresa por meio do treinamento, eu vou vender que vamos pelo menos aumentar 10%, né, nisso, 15%, eu já tenho alguma ideia. Tá? Necessidade de aprendizagem da organização, então a gente volta lá em cima para aquela parte do desenho estratégico, né? Então, 2024 a empresa está adotando uma metodologia, seja ela qual for, tá? OKR, TSC, enfim,
já tem algum time, gente, trabalhando. Se vocês não estão envolvidos nesse processo, tá errado, né? Vocês têm que buscar se envolver nesse processo. Então, não, isso é com time de financeiro, mais C-levels, mais diretoria. De alguma forma, vocês têm que se enfiar nesse negócio, entrar dentro desse processo para estar participando desse momento. Então, se vai ser criar um OKR, se vai ser via uma outra metodologia, a gente não, né, cada empresa tem o seu modelo, mas vocês têm que estar lá para estar entendendo essa necessidade. De lá vai sair essas informações, tá? Os planos estratégicos, desempenho financeiro da empresa. Não adianta, né, a gente falar assim, ano passado eu tinha 1 milhão para gastar com treinamento e esse ano eu quero mesmo 1 milhão. E a empresa, esse ano, ela diminuiu o seu faturamento recorrente de 1 milhão mês para 600 mil mês. Não tem como. Então, se vocês não estiverem ligados com o processo, né, com as métricas financeiras da empresa, não adianta ir lá pedir, vai bater, vai voltar também. Então, é importante entender que se ela diminuiu, por que diminuiu e como eu posso contribuir para que no próximo ano, não só 2024, mas 2025, eu possa voltar a ter o orçamento, mas em 2024 eu vou ter que trabalhar um pouco mais inteligente, um pouco mais enxuto, mas trazendo os mesmos resultados. E aí, de novo, né, vocês vão ter que trabalhar aqui para não diminuir tanto, mas vai diminuir. Tá? Nesse caso, ó, subiu, né, a empresa passou de um faturamento de 1 milhão mês para 2 milhões mês, eu posso pedir 50%, né, o dobro, né, 100%, o dobro de orçamento do P&D? Não, né, mas já dá para pedir um pouquinho a mais, já dá para tentar galgar algum percentual a mais dentro daquele orçamento. Questões operacionais com problemas, isso aqui é crítico, então, principalmente, né, eu gosto muito de trazer esse case, suporte CS, né, então, você vai lá, olha para o suporte, você tem métricas, fala assim, cara, estou tendo muito problema nisso, nesses produtos, no conhecimento desse, aqui já ganha muito peso, e aí eu consigo defender, às vezes que eu vou usar boa parte do recurso para resolver esses problemas. O problema é o que mais tem dentro de uma empresa, né, a empresa que não tem problema é uma empresa que estagnou, tá? Dados de satisfação de cliente, né? Estava falando do CS, relatórios de engajamento, né? Tanto de usuários, dos colaboradores, quanto dos clientes, né? Falo muito de usuários, porque os meus clientes são usuários. Feedbacks e PDIs, então a gente já tem ferramentas que esses colaboradores estão dando de feedbacks, a gente já tem as ferramentas de PDI, planos de sucessão, né? Muitas vezes a gente já tem isso dentro da empresa, e eu preciso formar as lideranças, desenhar os programas, e, gente, por aí vai. Trouxe algumas ideias apenas para onde vocês podem começar a olhar para coletar essas informações. E aí, como que a gente prioriza as iniciativas? Aí agora que a gente começa a entrar em algumas metodologias legais, tá? Primeiro, fazer as perguntas básicas, né? O que os colaboradores já sabem, né? Quais capacidades são essenciais, quais projetos estão em foco e quais áreas estão em foco. Essas 4 perguntinhas já vão trazer muitos insights para vocês, né? Então, eu tenho aqui, vou lá pro espanhol, preciso, né, passar por esse treinamento. Quantos colaboradores já sabem? Já sabem mesmo? Né? Realmente são efetivos? Né? Tem lá uma proficiência mínima que a gente precisa para ir para frente? Né? E essa capacidade de espanhol é essencial ou eu preciso saber uma outra primeiro? Quais são os projetos que estão em foco? Então, esse projeto de internacionalização é o foco principal ou o pezinho no RH é mais importante? Né? E quais áreas? É produto ou vendas? Eu estou com mais problemas em vendas ou estou com mais problemas em produtos dentro da empresa, por exemplo, né? Então, vocês vão fazendo essas perguntas e vão conseguindo chegar em algumas informações legais. E aí a gente traz algumas metodologias, principalmente projetos, né? Então, eu trago uma que chama Matriz Gucci, né? Que é a gravidade, urgência e tendência. Então, isso quando a gente olha para um problema dentro de um projeto, algo que acontece dentro de um projeto, a gente, né, tem muitas atividades a serem feitas dentro de um projeto. E aí a gente usa, né, esse modelo para tentar priorizar de uma forma um pouco mais racional, tá? Então, a gravidade, olhando para T&D, né? São ações que você precisa realizar conforme o impacto que elas terão no negócio, né? Então, ou eu vou reduzir custos, ou eu vou melhorar uma performance da empresa. Então, qual que é a gravidade? Então, você entende a gravidade desse ponto no T&D como sendo isso. Isso aqui eu reduzo muito o custo, ou eu aumento muito a receita da empresa. Isso aqui eu consigo
parar, né, estancar uma ineficiência que eu estou tendo, ou eu consigo melhorar a eficiência de uma forma efetiva, e aí você vai priorizando. E aí, quando a gente fala de urgência, né, qual ação, né, precisa ser feita mais de forma mais imediata, né, que vai levar a uma consideração de tempo melhor, mercado, lançamentos. Então, por exemplo, estamos aí com um produto desenvolvendo e quero ir para o mercado de RH. Né? Qual que é a urgência? Poxa, eu estou lançando o produto. A urgência de eu ter um treinamento sobre vendas para esse tipo de produto é muito maior agora do que o treinamento do time de tecnologia sobre uma tecnologia A, porque agora, no momento, eles não vão usar essa tecnologia A. Né? Mercado, eu estou vendo todo o mercado indo para um determinado lado e a empresa não está indo para aquele lado do mercado e ela deveria. Está lá no nosso direcionamento, planejamento estratégico. Cara, o mercado está indo numa velocidade muito grande para esse lado. Se eu não for para esse lado, né, vou falar aí da IA, nos últimos anos, né, a equipe vem trabalhando em IA desde 2019, né, mas do ano para cá, né, do início do ano para cá, explodiu esse nosso de IA. Então, se eu não tivesse, né, tão avançado com a IA dentro da Kips, eu teria que fazer o quê? Opa, esse ano agora, 2024, preciso priorizar treinamentos que levem meu time a ter mais eficiência com IA. Seja time de tecnologia, time de vendas tem que conhecer mais de IA para o T&D, porque ele vai conversar com o pessoal de T&D, o time de marketing tem que conhecer mais de IA, porque vai ter que fazer posts legais sobre IA. Então, eu tenho uma tendência do mercado indo para um lado e eu não tenho ido. E o tempo, né? Acho que o tempo também é importante. Cara, se eu não fizer isso até mês que vem, cara, já perdi, passou a onda, não adianta eu fazer mais. Então, dessa forma, vocês classificam a urgência. E aí a tendência, né? Qual que é a projeção de velocidade desse impacto? Então, por exemplo, se eu hoje treinar todo mundo em espanhol, o impacto é alto ou baixo? Né? É baixo, porque não é da noite para o dia que o cara aprende uma língua nova. Então, se for dar uma priorizada nisso, vai ser menor. Né? Agora, conhecer um produto, conhecer sobre uma ferramenta de PDI, o impacto é muito grande, porque amanhã o meu analista de negócio já tem que produzir uma documentação técnica para o time de desenvolvimento inicial, para o desenvolvimento daquele módulo. Então, putz, esse aqui tem um impacto mais rápido, né? Eu vou priorizar isso. Então, a tendência desse treinamento virar efetivo, né? Gerar uma efetividade para o meu negócio é muito mais rápido, é muito melhor. Tá? E aí você faz o quê? Monta uma planilha e faz G vezes U vezes T, e aí vocês vão ter um racional, né? Um número que vai dar e vocês organizam pelos maiores. Tá? Pode ser de 1 a 5, né? Aí a metodologia ela varia muito, né? Vai depender muito. De 1 a 3, de 1 a 5, de 1 a 7, de 1 a 10. Pode colocar, né, a granularidade dos números que vocês acharem que mais convenientes para o negócio de vocês e para o modelo. Tá? E aí uma outra forma também é a matriz de Eisenhower, tá? Que é a matriz de importância e urgência. Eu uso muito isso para priorizar as minhas atividades no dia a dia. Tem um Kanban aqui no tema de atividades que eu classifico exatamente dessa forma, né? Então, se ela é muito urgente, muito importante, eu vou lá e faço de uma forma imediata. Né? Se ela é urgente, mas não é tão importante, eu sei que eu posso delegar para alguém. Se ela é importante, mas não é tão urgente, eu deixo lá guardado e uma hora eu vou fazer, me planejo melhor para fazer. E se ela não é tão importante nem tão urgente, deixa lá, quando sobrar tempo eu faço. Tá? Se a gente adaptar isso para o TID, né? Vamos adaptar para o nosso caso. Então, assim, é importante, é urgente, eu dou prioridade máxima para essas ações. Né? É urgente, mas não tão importante, eu faço com calma ou até terceirizo. Muitas vezes eu não preciso fazer dentro de casa. Às vezes eu posso terceirizar isso e fazer com calma, a pessoa vai fazendo lá. Né? Eu posso deixar isso com segundo plano. Ela é importante, mas não é tão urgente. Aí eu posso ser uma das últimas ações. Eu vou alocando isso lá para o final. E aí, por fim, né, ela não é tão importante nem tão urgente como eu pensava, vou deixar lá e eu uso isso para, se sobrar orçamento, ou até mesmo como uma reserva. Então, gente, mas eu vou só colocar no meu orçamento coisas ultra importantes. Não façam isso. Coloquem coisas que se sobrar, a gente quer fazer também. Por quê? Porque daí vocês vão ter essa gordura desse quadrante aqui, para caso pinte alguma coisa extremamente importante ou urgente, ou se você erra no teu planejamento, e aí vai chegando lá no final do segundo quarto, comecinho, metade
do terceiro, quarto do ano, você fala assim, está acabando o dinheiro dessas ações aqui, mas eu tenho o orçamento dessas outras, que não são tão urgentes nem tão importantes. Então, eu vou usar esses recursos. E aí você pode mesclar os dois, né? Eu posso ter, agora, beleza, dentro de cada quadrante desse, eu tenho 50 ações de treinamento. Eu estou mapeando 2024 inteiro com uma empresa de 1.000 colaboradores, por exemplo. Tá? Que eu vou fazer? Eu uso o GUT dentro dos quadrantes. Então, né, vocês veem que eu posso usar uma composição dessas metodologias de priorização. Então, eu sigo nessa ordem, né? Eu faço prioridade máxima, faço com calma, pode ser as últimas e faço se sobrar. Tá? Então, seria essa ordem aqui para a gente poder montar a nossa priorização. Tá? Agora, o que é importante, fazer o monitoramento. Então, verifique regularmente o status de cada item. Tenha a sua baseline, né? Dentro de projetos a gente chama isso de baseline, então tenha sua baseline bem definida. Se era planejado X, o quanto foi gasto. Planejado Y, quanto foi gasto, e assim por diante. E vai verificando isso, tá? Então, crie esse checklist de verificação, divulgue a situação a todos, lembre lá dos stakeholders. Por que é importante eu mapear os stakeholders? Porque agora eu sei para quem exatamente eu preciso notificar. Muitas vezes, dentro de um planejamento orçamentário de um P&D, o CEO não vai fazer parte. Né? O diretor executivo da empresa muitas vezes não faz parte. Para que eu vou comunicar ele? Né? Ele não está engajado no negócio, ele não está sabendo por que a gente está gastando tudo isso, para que eu vou comunicar ele? Tá? Comparar trimestralmente, então, é uma maneira fácil, né? Então, divide em 4, né? Em quartos ali o teu orçamento e vai vendo, né? Putz, no primeiro quarto eu tenho que ter gasto 25%, né? No segundo quarto, 50%, 75% e 100%. Se eu cheguei no segundo quarto eu já gastei 70% do meu orçamento, tem coisa errada. Ou eu acelerei a utilização, mas cuidado com isso também, porque o planejamento pode ter furado, né? Ou eu gastei com coisas a mais que eu estava planejando em algumas ações. Temos que rever. E fazendo trimestralmente, vocês podem corrigir isso, tá? E aí compartilha o desempenho. Então, né, você mostra ali que tá, beleza, já fiz tudo isso de ação e isso aqui já me gerou esse impacto aqui, tá? E aí, gente, né, como a coisa mais importante lembrar aqui para vocês, né, no final, é que esse documento é um documento vivo, né? Então não é nada escrito em pedra, não é nada que vai estar fixo lá na parede da empresa durante 12 meses a gente vai executar. Então ele realmente ele vai sendo atualizado, ele vai sendo mantido, podem entrar coisas, podem sair coisas. E por que é importante, né? Lá no monitoramento a gente tem esse modelo. Porque quando eu chego no final do ano, de fazer do próximo ano, eu consigo entender qual que é o meu grau de erro. Putz, eu estou errando 10% em cima. Então, ano que vem eu já coloco 10% a mais, que é a minha margem de erro, de alguma maneira ou de outra. Tá? Então, é importante ter esse orçamento sempre atualizado e vivo ali. Não esqueçam dele num cantinho. Tá? Outra coisa importante agora, né, a gente entra na parte de como eu vendo. Né? Então, terminamos, vamos dizer assim, nossa primeira parte, que é, tá, como é que eu monto esse orçamento, como é que eu busco recursos, como é que eu embaso algumas informações. Então, eu falei para vocês, usem pesquisas de mercado, mostrem para isso ali, mostrem que para aquilo ali traz algum tipo de resultado, né? Traz informações no quais vocês não precisem, talvez, desenvolver do zero essa condição, tá? E aí, como que eu vendo o projeto? Né? Como é que eu trabalho essa venda de projetos? Então, assim, gente, é muito fácil, tá? É bem fácil. Eu até tampei o nome aqui de alguns concorrentes que eu achei super legal isso. Tem um aqui que tem uma calculadora, né? É um site, você entra lá, coloca essas informaçõezinhas, pum, clica, e ele já te traz o ROI, o quanto você precisa e como que você vai ganhar com o orçamento dentro do teu projeto, né? Se você pesquisar um pouquinho mais na internet, você vai ver outros ali, né, falando assim, ó, é bem simples. É só você pegar o resultado menos o custo, dividir pelo custo. Ó, fácil, bem fácil, tá? Aqui também, outro site, né, se vocês procurarem ROI TD, provavelmente esses três aqui vão aparecer nos primeiros, tá? Então, gente, qual que é a verdade acima disso daqui? ROI é simples, só que não. Né? Então, calcular ROI, calcular o retorno do investimento, calcular como esse investimento vai resultar
em benefícios para a empresa, não é uma tarefa simples, tá? As perguntas que eu faço, como é que eu isolo o resultado das minhas ações de treinamento? Eu vou fazer um treinamento do time de vendas e o time de vendas vai melhorar X% e vendeu o dobro esse ano. É resultado do P&D isso? Né? Só teve essa ação porque a gente comprou um CRM novo, aumentamos o produto, diminuímos o valor da nossa tabela de preço, ficou mais fácil, o time de marketing gerou mais leads. Opa, mas olha quanta coisa aconteceu para que eu possa cravar que meu time de vendas vendeu mais por conta do meu treinamento. Tá? Então, como que eu posso garantir que esse treinamento é resultado? Qual que é o percentual dessa responsabilidade de ações desse resultado? Recentemente, a gente teve um webinar com a Thalita, a Carol e a Monique, né, que são clientes daqui, falando sobre P&D, enfim. E aí teve uma pergunta que eu fiz para a Thalita, que eu falei assim, Tata, a gente estava falando sobre exatamente isso. Eu falei, cara, como é que vocês conseguem fazer a comprovação de que o P&D da Tivit está dando resultado? Ela falou, Rangel, a gente chegou num patamar de maturidade dentro da área e da empresa com relação a treinamento, que hoje eles entendem que não existe mais essa divisão, que a gente faz parte do resultado, e não que é uma parte do resultado. Essa é a diferença. Eu gostei muito dessa frase dela. A gente faz parte do resultado e não somos uma parte do resultado. Tá? Então, essa cultura não é fácil a gente levar para dentro das empresas. A gente vai ser muito pressionado, né, pelo C-Level, enfim, a comprovar esse ROI, mas a verdade é o que ela falou, nua e crua, né? A gente tem que fazer parte do resultado, não ser uma parte pequena daquele resultado. Tá? Então, na hora que a gente começa a entender isso, a empresa ela começa a ceder mais, né, e o orçamento fica melhor, a gente começa a ter mais recursos, a gente começa a fazer um trabalho cada vez melhor e mais relevante dentro da empresa. Tá? Mas, para a gente também não ficar tão à deriva, né, nesse webinar, de não ter nada que eu saia aqui, né, agarrado e eu falo assim, beleza, como é que eu preciso minimamente fazer? Então, a gente consegue fazer isso, pessoal, de forma um pouco mais isolada. Né? Então, primeiro, onde eu posso reduzir custos para investir, para converter em investimento P&D? Então, isso é uma forma que eu posso pensar para trazer mais recursos. Né? Usar estimativas, benchmarks, pesquisas de mercado, que é o que a gente já vem falando ali um pouquinho. Né? Investir em um bom pitch comercial. Então, cara, é um projeto. Então, faça uma boa apresentação, traga muito bem embasado isso, para que você possa vender. Tá? E o principal, eu costumo brincar, né? Educação é igual fé. Né? Você precisa acreditar que dá resultado, você precisa fazer, né, ou convencer os ateus que isso dá resultado, né? E você vai sempre saber que vai ser muito difícil comprovar. Então, tem momentos que você fala, cara, isso vai dar resultado. A gente sabe, se não treinar um colaborador, é pior do que um colaborador mal treinado, né? Não tem o que fazer, tá? Deixa eu só ver aqui que o pessoal está perguntando. Tem uma reunião, mas estou adorando o tema. Parabéns, ficará gravado. Sim, Fabiana, ficará sim. Wanderson, beleza, também vai ficar gravado. Gente, além de gravado, nós vamos subir isso no GoLearn, que é aquele ambiente onde tem os cursos. Ele vai subir no formato de cursos, podem assistir por lá, isso gera um certificado, vai ser bem legal também, tá? A gente está fazendo isso com todos os webinários a partir de hoje, mas os antigos também a gente vai colocar isso lá como um treinamento dentro do GoLearn. Quem quiser, manda e-mail, que depois a gente explica aí como que faz para acessar. Bom, gente, vamos lá. Então, como que eu posso reduzir o custo? Né? Então, eu trouxe aqui 3 cenários. Né? Então, por exemplo, eu quero recursos para uma implantação de uma plataforma LXP-NMS. Eu posso querer os recursos para uma migração de plataforma, então tem algum tipo de plataforma. E eu trouxe um cenário onde, por exemplo, eu quero recursos para um programa de liderança. Então, como que eu faço para tentar trazer alguma coisa? Então, eu vou pegar um cenário aqui, né? Então, esse cenário é real, tá, gente? Todos os 3 cenários são cenários reais de clientes kits, tá? Então, queremos implantar uma plataforma visando simplificar como ministramos treinamentos para clientes e colaboradores. Hoje, todos os treinamentos são feitos por consultores, de forma síncrona, tá? E também temos a demanda do time de RH para reduzir o tempo de onboarding de novos colaboradores, que hoje está em 3 dias, né? São 3 dias parados numa salinha, né? De forma síncrona com o outro time, com outra pessoa. Então, o que o cara fez aqui? Tá? O que a gente fez para ajudar esse cliente a vender? Então, tá, qual que é o valor hora
desses consultores que dão treinamento. Então, a gente chegou lá no cálculo, né, considerando imposto, tudo, R$ 35 era o valor hora. Tá? Na média, esses caras gastavam 12 horas por mês fazendo treinamentos repetitivos. O mesmo treinamento que ele dá hoje, ele dava na sexta, depois na quinta, depois na quarta e assim por diante, tá? De forma síncrona. Online ainda, mas de forma síncrona. Alguns online, outros presenciais dos clientes desses clientes, tá? E aí, eles tinham 5 consultores. A gente pegou a média de deslocamento, que dava mais ou menos aí 3 deslocamentos, que custavam em torno de R$ 600 cada deslocamento. Vezes 5 consultores, a gente chegou no valor aqui de R$ 11.100 por mês. A gente pegava o onboard, aí ó, beleza, no onboard, são quantos novos colaboradores em média? São na média 10 colaboradores novos, né? Na média de R$ 60 a hora ali, e eu tenho, né, 8 horas por dia ali de um treinamento. Então, é o treinamento que eu quero reduzir um dia, então eu vou reduzir 8 horas. E aí a gente pegou instrutores, também tem instrutor, então um único instrutor também numa média salarial ali de R$ 60 a hora, então ele também passa ali um dia, ou seja, 8 horas. Então a gente chegou nesse valor. Então quando ele trouxe isso para um ROI, né, aí ficou mais fácil de tentar comprovar o ROI e aí buscar o orçamento para aquela ação. E aí vocês podem fazer isso para cada uma das ações e depois tem a somatória. Então, por exemplo, a redução de custo de 16 para 4, né, pensando que eles conseguiram investir tanto numa plataforma quanto no serviço de DI, né, e aí se eu jogo na fórmula do ROI, esses caras tiveram, né, um ROI de 156%, né, ou de 1,56 vezes o investido. Tá? Então, fora que eles conseguiram, né, reduzir essa superalocação, eles diminuíram a despadronização, né, então, cada hora que o cara ia dar o treinamento de um jeito, e eles aumentaram, né, diminuíram o tempo de rampagem desses colaboradores, pensando nos 2 projetos ali. Tá? E, por outro lado, eles aumentaram a eficiência, tiveram mais controles, melhoraram os dados. Então, olha só, já tenho um painel legal aqui para mostrar para o meu time. Aí que eu vou trazer um outro caso, né, um outro cenário também de equipes, que era, eu não vou ler aqui não, gente, mas aí eu passo depois para vocês verem, eu vou falar na minha cabeça mesmo. Esse cliente tinha Moodle, né, instalado dentro de casa, né, e fazia a manutenção desse Moodle, tá? Então, qual era o grande problema deles? Eles tinham uma hospedagem, né, para salvar o Moodle lá dentro, então, por mais barato que seja, né, vai ter que ter lá uma maquininha do DC2 da Amazon, mais um banco de dados, etc. Uma infraestrutura mais barata hoje, a menor infraestrutura que eu vou lá na plataforma e pego, vai custar isso, R$ 385. Manutenção, então o que a gente fez? Tá, como é que vocês hoje fazem a manutenção no Moodle? Eu tenho aqui um desenvolvedor, né, e esse desenvolvedor, um dia por mês, pelo menos, ele vai lá e faz umas correçõezinhas, corrige um bug e tal. Qual que é o salário desse teu desenvolvedor? É tanto, beleza. Com o imposto virou tanto, um dia por mês dele custa R$ 550. Aí, atividade de compilação de resultado. O que acontece? Eles compararam o seguinte, hoje eu passo um dia de um P&D, né, 1 ou 2 dias de um analista de T&D, para compilar os resultados mensais, porque o Moodle não me fornece da maneira como eu precisava. Aí eles olharam e falaram assim, nessa plataforma aqui, no caso era aqui, eu consigo reduzir isso. Eles foram lá e calcularam o salário daquele analista de T&D vezes 2 dias para tentar entender que aquele custo, só para compilar aquela atividade, era isso. E assim por diante, né? Eles tinham tempo gasto com um jeitinho quando parava de funcionar. Então, o que acontecia? Parou de funcionar o Moodle. E às vezes, lembra que eu falei que daí tinha um desenvolvedor que botava a mão uma vez por mês naquele Moodle deles, tá? Parou de funcionar. O que acontece? Vai lá, corre todo mundo, pega Zoom, pega Teams, espalha, conversa, tem que fazer treinamento assim. Eles estimaram o tempo gasto de todas as pessoas envolvidas nesse processo, chegaram nesse valor de R$ 4.000. Depois, o custo de movimentação do presencial, que às vezes com essas paradas eles tinham que alocar sala, sair correndo, pegar a pessoa que estava num lugar e levar para outro, porque às vezes ficava uma semana no sistema parado, e eles não podiam parar, era um hospital, era um treinamento crítico, tá? E aí somaram. E aí eles chegaram nesse resultado, tá? Então eles pegaram o Moodle interno hoje para eles custava em torno de quase R$ 7.000. A plataforma para o mesmo número de usuários ia custar um pouquinho menos do que isso. E aí jogaram ali do cálculo do ROI e falaram, 0,74 vezes eu vou estar ganhando, né? Ou seja, 74% em cima dessa ação. Tá? E aí, por fim, eu trouxe aqui uma da liderança.
né? Então, também um cliente que trouxe um case, né? Aí não é um case equipes, porque a gente não faz esse tipo de trabalho, de programa de liderança, mas foi um case legal que eu aprendi muito com ele também. Eles identificaram que boa parte dos turnovers, né, das saídas, dos pedidos de demissões dos colaboradores era problema com liderança. E aí foram identificar quais os problemas. Problema com feedback, problema com isso, problema com aquilo. Então eles falaram, cara, a gente precisa reduzir o número de pessoas que querem sair por conta dos líderes. Eles estavam passando por um processo de alta de primeira liderança, que a gente fala, né? Então as pessoas virando líderes sem estar preparadas. Então, o RH falou assim, aí, gente, aqui entra, lembra que eu falei também durante a apresentação, que a gente faz algumas estimativas, que são chutes, né? A gente fala estimativa, é o nome técnico para chute. Eles chutaram que, cara, eu quero reduzir de 2 para 1 por mês. Eles não falaram que eles iam resolver o problema. Eles falaram que ia reduzir. Isso é importante também. Cuidado para falar, não, vou resolver todos os problemas da empresa com treinamento. Não vai, tá? Mas eu consegui reduzir. Então, eles pegaram lá o valor da aquisição da vaga, né, e falaram, ó, de 2, ou seja, ela custa R$8.000 por mês para a empresa, porque cada 2 pessoas que saem, eu tenho que repor 2 pessoas, né? E aí fizeram um cálculo aqui de quanto que esses recursos sairiam, né? Então, aqui, mais ou menos, lá o custo de demissão, 8.000, falaram que vão ter um ganho de eficiência de 50%, o investimento para 12 meses nesse programa de liderança foi de R$60.000, jogando na fórmula, né? Então, eles tiveram aí 0,2 vezes de retorno, né? Ou seja, 20% de retorno em cima dessa ação, tá? Então, gente, aqui eu trouxe algumas ideias de como vocês podem buscar. Cada cenário vai ser de um jeito. A empresa vai ter o teu cenário, cada ação de treinamento vai ter o teu cenário para poder buscar. Mas lembra, se vocês construírem a árvore, vão chegando no final, e quando chegar no final, começa a pegar o ROI, né? Ou fazer esse tipo de cálculo. Eu não gosto mais de ROI, tá? Porque ROI não é bem esse conceito, mas tudo bem. Você vai pegar esse pequeno ponto em cada uma, se jogar numa planilha e fazer o somatório e falar, então, ó, isso aqui é o ganho que eu vou ter esse ano com o meu TID. Aí joga uma margem em cima, para que eles joguem uma margem para baixo e aprovem o orçamento de vocês, tá? Time, acho que é isso, tá? Que bom, ficou 39 pessoas aí no final, a gente chegou a bater quase 60 aí, depois a Duda me confirma, mas bem legal, vocês vão ter, né, isso gravado, como eu falei, vai ter também isso dentro do GoLearn depois, peçam aí links, nem incomodem o pessoal do time de marketing, alguém espalha essas informações, mas, né, aproveitando falar um pouquinho da Keeps, né, então nós ajudamos muitos clientes nesse sentido também. Quem precisar, gente, não tem custo nenhum, tá? Quero bater um papo com vocês aí, porra, já me ajuda aqui no meu orçamento. Conversa, a gente marca uma horinha, vamos sentar junto, eu ajudo vocês, trago um pouco do meu conhecimento de gestão de projetos, né? De vendas, não sou vendedor, mas de vendas, que hoje eu estou à frente do time de vendas aqui da Keeps. Eu posso tentar ajudar vocês de alguma maneira, fiquem à vontade aí para me chamar, né? Tá aqui os meus contatos, informações, LinkedIn e tudo mais, tá, gente? Antes de eu passar a palavra para ver se alguém tem dúvidas, quer perguntar, abrir microfone, recados paroquiais. Próximo webinar, então, como eu falei, é uma sequência, né? Muito legal essa sequência que vai ajudar vocês demais aí para 2024. OKRs no TID, né? É uma collab aí com o pessoal da Bud, que é uma ferramenta de OKRs bem bacana que vocês podem estar utilizando não só para o planejamento estratégico, mas para gerenciar várias coisas dentro da empresa de vocês, tá? Então, não percam, daqui 20 dias, né, dia 9 de novembro, vai ser super legal essa continuidade, que agora a gente tem o dinheiro, né, agora eu preciso quebrar isso em objetivos principais. Ou vamos fazer o contrário, né? Poderia ser o contrário, né? Eu vou primeiro criar meus objetivos, meus key results, saber certinho o que eu preciso, e agora eu vou buscar o orçamento. Então, tanto faz usar de um lado ou do outro, né? Os dois são complementares para que vocês possam organizar aí a agenda de vocês para 2024. E por fim, não menos importante, Keep Summit 2023, né? Estamos aí, dia 27 de outubro, semana que vem, evento presencial, gratuito, das 8 da manhã às 8 da noite, brincadeira, gente, até às 4h30, mas daí das 4h30 até as 8 vai ter um happy hour, momento de descontração, momento de bater um papo. Para quem não está no presencial, né, não mora aqui na região, não quer vir, apesar que eu tenho gente que vai vir de Goiânia, São Paulo, então para vocês verem como o evento vai ser legal, vai ter altos nomes, né, quem conhece aí Wagner Casimiro, os caras do Expresso 3, então, né, fundador do Expresso 3, bem conhecido na área de TD, então, gente,
vai estar super legal. Quem puder vir, participa. Quem não puder vir, vão ter inscrições abertas ali. Acho que a Duda já passou as inscrições para o online, tá? A gente vai fazer também aí uma transmissão, a gente não, vamos realizar a transmissão online, sem muita interação, via YouTube, e, enfim, né? Não vai ter um ambiente tão interativo como esse que a gente trabalha aqui do Teams, do Meeting, mas também, né, dá para aproveitar o evento, dá para assistir um pouco das palestras, são palestras bem bacanas aí, bem relevantes. Galera, é isso, né? De novo, agradeço muito a participação de todos vocês. Agora, sim, estamos abertos a perguntas, microfone, quem quiser abrir o microfone, fica à vontade. Essa é um diferencial das nossas lives, né, das nossas webinars, que a gente, né, gosta muito da participação de vocês, tem muita gente que participa, e eu vou subindo aqui nas mensagens, deixa eu ver se tem pergunta. Fiquem à vontade, gente. Gravação. Roberto, eu já estou com roupa de ó, que legal. Já está com a mala pronta já, né, Roberto? Que bom, que bom. Gente, vai ser muito bacana. Então tá, galera, vamos encerrando por hoje. Acho que não tem ninguém para fazer perguntas. Espero que tenham gostado. Né? Não deixem de avaliar nos formulários ali de pesquisa. E até daqui 20 dias, vou estar como co-host ali do pessoal da Bud. Não vai ser eu que vou ministrar, né? Mas vou estar aqui com vocês, vou estar participando. Espero que gostem do próximo também. Então, até mais. Vejo vocês em 20 dias. Abraços.